Bom, gente, 9h35, em benefício dos que entraram aqui pontualmente. A gente sabe que tem muita gente aí na fila de conexão, mas vamos dar aqui mais um feliz Smart Summit que começamos aqui com esse time de peso. Realmente a demanda pela participação aqui deste painel foi a maior de todos os painéis, talvez pelo assunto. A gente está sempre querendo acreditar que é pelo assunto ou pelos nomes que estão aqui conosco, né? Eu acho, mas que são pelas pessoas, pelos três integrantes aqui das principais consultorias hoje do Brasil, né? A pessoa do Guilherme Benites da Aditus, Everaldo PPS, Maurício Martinelli da Mércia, sendo comandado aqui pelo nosso CIO André Leite, onde vamos trazer o assunto que é o assunto mais importante dessa época do ano para todas as fundações. Muitos já começaram a fazer suas simulações, a ter as suas reuniões sobre política de investimentos, mas sempre é bom ouvir, até porque o nosso mercado a gente gosta de dizer que é sempre tão dinâmico, né? Acontece sempre tantas coisas, existem tantas nuvens a serem afastadas para a gente tentar chegar a algum caminho de convergência para como nos posicionarmos para mercado e todas as suas volatilidades e instabilidades que a gente enfrenta normalmente. Pensar para um ano hoje em dia já é difícil, né? Quiçá para 5 anos. Mas por isso que estamos aqui com essas três pessoas muito incríveis que vão com certeza aí trazer bastante conteúdo para esse tema muito relevante que é o tema de política de investimentos. Bom, para iniciar eu passo a palavra para o André Leite para fazer suas primeiras considerações e na sequência cada um dos nossos consultores aqui vai falar um pouquinho também a respeito, vai fazer a apresentação e falar a respeito aí do que está vendo para esse tópico que é política de investimentos 2026. Obrigado, Márcia. Tudo bom, gente? Primeiramente, bom dia a todos, né? O nosso muito obrigado aí aos participantes, né? Abrilhantando aqui o evento, o Guilherme, o Everaldo e o Maurício. O nosso muito obrigado a vocês, né? Bem, o tópico de hoje vai ser política de investimento, né? Que nada mais é do que um repensar as nossas carteiras, repensar o nosso asset allocation, né? Vamos começar pelo seguinte, né? O ano vai terminando, né? Todo mundo naturalmente já começa a pensar como é que vai ser 2026. E primeiramente eu gostaria de pedir aos participantes, né, que fizessem assim uma breve introdução de cada um, né? Uma breve introdução do trabalho de vocês e falassem como é que vocês estão vendo aí o cenário, né, para 2026 e especialmente quais são as premissas que vocês estão trabalhando, né? Porque eu entendo que todo o trabalho, né, de construção de portfólio, a base dele naturalmente são as premissas, né? Como é que vocês estão enxergando, né, o cenário, as premissas e, naturalmente, se vocês estão advogando, né, por mais ou menos risco aí para o ano que está entrando, né? Começando aqui pelo Benítez, por favor. Legal. André, obrigado. Em primeiro lugar aí também meu bom dia aí a todos e meu agradecimento aí pelo convite e pela participação, né? Eu também consigo ver aqui os participantes, né? Eu quero bom dia aí a todos, que a gente possa ter uma boa discussão. Cumprimento meus colegas aqui de painel e vamos lá, né? Eu ia passar aqui a bola inicialmente para o Everaldo, mas já que ela caiu aqui no meu campo, André, a gente está olhando um ano que vem, né, ainda com um juro real muito elevado, tá? Então hoje as premissas aí de mercado, né, são que o CDI começa o ano que vem a 15% ao ano e termina o ano que vem perto aí de 12%. Talvez tenha algum espaço aí adicional para corte, né? Se a gente exagerar no espaço adicional para corte e falar que ele pode ir até 10, digamos, né? Ainda assim, a gente teria um ano que vem com um CDI médio da ordem de 12,5 ao ano e com uma inflação, né, que ao que tudo indica, né, até esse momento, é uma inflação que deve ficar aí ao redor de 4 e pouquinho, né? Então, mesmo numa conta muito exagerada, a gente estaria falando de um juro real aí perto de 8, né? De forma que é um ano que não demanda, né, grandes riscos na construção do portfólio, né, para atingir as metas. Agora, por outro lado, né, assim, também não é segredo para ninguém, né? Esse é um tema que está aí no mercado há bastante tempo. A gente está de frente a um ano, né, eleitoral, que tem a volatilidade própria de um ano eleitoral, normalmente isso sempre acontece, e a gente vai ter oportunidades, né, em diversas classes de ativos decorrentes dessa volatilidade. Então, a nossa visão aqui, né, é olhar para o ano que vem, que
tende a ter uma certa manutenção do nível de risco que atualmente a gente vê nas políticas de investimentos, mas com alguma abertura em termos, né, de limites e até de possibilidade de movimentos táticos, né, para eventualmente se aproveitar dessa volatilidade. André, você está no mudo. Desculpe. Obrigado, Benítez. Passo a palavra aqui na ordem para o Everaldo. Obrigado, André. Bom dia. Bom dia. Olá para os meus colegas aqui no debate. Obrigado pelo convite. Bom sempre estar junto. Eu já vim preparado para o Guilherme falar tudo que interessa antes, então eu tentar falar alguma coisa diferente, né? Mas, seguinte, gente, todo ano você pega os jornais e vê as entrevistas e você vê muita gente falando assim, vai ser um ano de volatilidade, de muita volatilidade. Eu queria me lembrar qual foi o ano em que alguém disse que não seria um ano de volatilidade, né? Meio estranho isso, né? Até, inclusive, andei dizendo em algum artigo aí recentemente, não, esse ano aqui vai ser menos volatilidade. E o ano passado foi realmente, fora alguns picos, alguns sustos, a gente não tem tido tanta volatilidade assim, né, pessoal? E além disso, com sustos geopolíticos fortes, né? Como toda a instabilidade que vem da política nos Estados Unidos, com conflitos no Oriente Médio, e o petróleo onde está, né? O Brent é ao redor de $60 o barril, caiu bastante. Então, a gente tem um ambiente, assim, estranhamente calmo, né? Tem muita coisa para acontecer. Eu me lembro sempre que o Xi Jinping disse que ia resolver o problema de Taiwan no mandato dele. Um dia ele disse isso há um tempinho. Não sei quanto tempo é o mandato dele, se é perpétuo ou não, mas hoje, se tem alguma coisa que ninguém faz, é aquilo que prejudica todo mundo. Como o maior produtor de chips de alta tecnologia no mundo está em Taiwan, a TSMC, uma guerra lá em que o pessoal de Taiwan possa explodir a fábrica não interessa a ninguém no mundo inteiro. Aí a gente fica vendo aí todo mundo desenvolvendo fábricas de chips nos seus lugares, nos seus países, né? Alemanha, Estados Unidos e tal. Isso demora. Mas eu tenho a impressão que no dia que todo mundo estiver preparado, talvez entreguem Taiwan e falem assim, pode entrar lá e tudo bem agora, né? Isso fica uma tensão no mundo inteiro. Mas, claro que sempre vem algum susto de onde você não espera, mas não consigo enxergar no ano que vem, no horizonte, algum acirramento de tensões geopolíticas internacionalmente, né? E quanto à eleição, realmente o que acontece é que todo mundo diz que ou é preto ou vermelho na mesa na roleta, né? Ou é cara ou coroa. Na verdade, o mercado gosta disso, não gosta daquilo, mas cá para nós, pessoal, se o próximo governo vai ter que atacar a questão fiscal de qualquer jeito, ou teremos um problema de solvência. E aí, como dizem grandes economistas, os problemas de economia vêm se avolumando, até que de repente a coisa acontece. E é muito de repente. Como foi a quebra do Lehman Brothers lá em 2008, como foi a maxi desvalorização do real em 13 de janeiro de 1999, a coisa vem se formando e acontece de repente. O próximo governo, seja do lado que for, vai ter que ser responsável. O Brasil, na minha história... Ontem, numa reunião na Petros, me chamaram de decano. Bom, é meio isso, são 42 anos de mercado financeiro. Mas em 42 anos, o que eu vi foi o desespero de quando é que nós vamos acabar com a hiperinflação, que era um problema. 2, quando é que nós vamos acabar com o problema de falta de reservas, já foi também. O terceiro, tem vários outros, mas o terceiro importante é o fiscal. Eu sou um otimista com o Brasil, gente, de verdade. Eu acho que em algum momento a gente resolve isso, do mesmo jeito que eu ficava desesperado, quando é que vamos resolver o problema da hiperinflação? Um dia resolveu-se. O fiscal um dia vai ser resolvido, porque se não for resolvido pelo bem, vai pelo mal, que é através do confisco inflacionário. E aí todos nós vamos sofrer,
Aí eu digo que nem o CDI protege ninguém, a única coisa que vai proteger é a NTNB. Mas, enfim, eu não gosto de pensar em política de investimento para o ano que vem. Eu gosto de pensar no médio e longo prazo. Então, apesar de a gente poder sofrer com agora, o ano que vem, sim, eu concordo, vai ter mais volatilidade, tá? Mas o mercado pode ir para lá ou para cá, mas eu acho que se eu olhar num horizonte de 2, 3 anos, a gente não tem que ter medo de estar posicionado, por exemplo, em ações domésticas. Isso é um assunto um pouco mais para frente, assim como foi bom neste ano. Everaldo, só antes do Maurício falar, o pessoal está dizendo que o teu som está um pouquinho baixo. Não sei se você consegue se aproximar um pouquinho mais do fone depois, tá? Mas acho que Ok. na sequência, Maurício, por favor. Bom, gente, obrigado pelo convite. Prazer falar com todos vocês, Márcia, André, Everaldo e Guilherme, e todos que aqui estão. Já tem realmente 350 pessoas aqui conectadas, é um sucesso, né? E eu acho que isso tudo demonstra o interesse de todo mundo e o momento que a gente está, né? A gente passou pela Abrap semana passada, discutiu-se, falou-se muito sobre isso, mas de fato, como a Márcia comentou, a gente começa a discutir agora um pouco mais e rodar os modelos, né? E eu entrando aqui depois do Guilherme e do Geraldo, não tenho tanto a acrescentar assim nessa parte introdutória. Eu queria comentar dois pontos. Eu acho que um é muito em linha do que o Guilherme falou. Eu não vejo muito espaço para alterações nas carteiras em relação ao ano passado, mas tudo depende de onde a gente veio, né? Então, dependendo das alterações que foram feitas de 24 para 25, né, algum ajuste pode ser benéfico, né? Então, a gente não sugeriu para os nossos clientes que em 24 diminuísse para 25, diminuísse bolsa, por exemplo, né? Mas aqueles que o fizeram, de repente pode encontrar um momento de, como o Veraldo comentou, de estar um pouco mais alocado em bolsa, ou voltar para um momento anterior, né? E nos cai muito bem a ideia também de mexer nos limites, né? Para que o gestor tenha a atividade, aqueles gestores que fazem um asset allocation, ou mesmo a entidade que faz o asset allocation, poder buscar em determinados momentos uma exposição um pouco maior ou menor dentro dos limites já estabelecidos na política de investimentos, né? É, eu, como o Everaldo comentou alguns pontos, eu acho que a gente tem, como qualquer Black Swan, a gente não sabe quando ele vai aparecer, mas os cisnes brancos a gente sabe que estão na mesa, né? Como o Taleb falou no ano passado num evento, num artigo dele, falando, poxa, Black Swan a gente fala, mas a gente está vendo alguns cisnes brancos e ninguém coloca a mão. Uma questão dessa é o endividamento norte-americano. Não parece que a coisa vai se encaminhar nesse governo do Trump, apesar do próprio Scott Bessent ter colocado a teoria dele de 3-3-3, né? 3 milhões de barris adicionais, 3 de crescimento e 3% de déficit. Então, não vai chegar nesse 3% de déficit. Então, a gente chega numa situação em que, ó, em algum momento, alguém vai ter que colocar a mão nesse assunto, mas não parece que agora vai acontecer e também não parece emergencial neste momento. Olhando para os nossos cisne branco aqui, como o próprio Everaldo comentou, não tem jeito. Em 27 vão ter que colocar a mão. A questão é, vai ser um governo que entende a necessidade ou um governo que vai ser forçado a colocar a mão, né, no assunto fiscal, né? Então, acho que isso realmente, o ano que vem é um ano binário. Eu acrescentaria no que o Everaldo comentou, a gente sempre fala, poxa, o ano que vem vai ser um ano volátil e difícil, né? A gente vem ao longo dos últimos anos, pô, o ano que vem vai ser difícil, o ano que vem vai ser difícil. De novo, a gente está, né, eu acho que por ser um ano binário, as caudas estão gordas, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Mas do lado direito, tá bom, né? Se a gente errar e o mercado for positivo, bom, qualquer alocação de risco vai te dar um retorno muito bom. O problema é o lado esquerdo, né? Se o binário for negativo, a gente vai ter uma posição, uma parcela importante de perda de recursos nos planos, né? Mas sem querer me estender muito aqui, a gente vai ter condições de discutir ao longo nesse painel aqui vários pontos e várias classes de ativos. Eu vou voltar a palavra para o André, então, e vamos seguir. Perfeito. Obrigado, Maurício. Eu entendo, então, que o tom inicial aqui do nosso painel, do nosso debate, possivelmente é um otimismo cauteloso, né? E talvez com um limite um pouquinho maior de risco para ser usado taticamente, né? Naturalmente, a gente vai ter aí alguma volatilidade no que vem,
e os alocadores, gestores vão poder se aproveitar disso, né? Começando aqui pela classe de ativos, né? Eu começo com as nossas NTNBs, né? Uma alocação importante, né, no portfólio de qualquer entidade de previdência. Elas trouxeram em 2025 uma certa frustração, né, comparado com o desempenho das outras classes de risco. Elas estão rodando aí um pouco abaixo do CDI, né? E naturalmente com prêmios altos, né? Nós estamos aí acima de IPCA mais 7 já há algum tempo. Acho que quando as NTNBs começaram a abrir, pouca gente imaginou que elas pudessem, né, ficar acima de 7 durante tanto tempo, né? Eu queria saber de vocês três, né? Dado esse comportamento aqui em 25, a visão sobre essa classe de ativos muda, né? A despeito aí da gente estar possivelmente iniciando aí um ciclo de queda de juros, as NTNBs para vocês ainda são uma boa oportunidade? Como que a gente vai fazer, André? Vai seguir na mesma ordem? Tanto faz? Como que você Eu, prefere? A gente pode seguir a mesma ordem, mas eu posso deixar livre, assim, enfim, a maneira que vocês acharem mais tranquilo, mas vamos seguir a ordem, sim. É que se eu ficar na frente, eu sempre vou pegar vamos dar uma alternada, né? Everaldo, começa Perfeito. você aí agora, que senão vai acontecer o que o Maurício falou lá. Então, vamos começar. Talvez a gente possa até fazer um bate-papo, né, aberto para todo mundo, né? Não ficar na ordem assim, não tem para quê. Vamos lá. Tá bom. Bom, acho que depende de NTNB para quê, né? E acho que o seu som agora ficou mais baixo ficou ainda, mais Everaldo. Mais baixo. baixo ainda. Então pronto. Agora Melhorou muito. eu Perfeito. vou chegar mais perto assim, vocês vão ter que aturar meu rosto em cima da tela. Mas depende de NTNB para quê, né? Claro que para o casamento de fluxo de caixa dos planos BD é o que todo mundo tem, né? Para marcar na curva e tal, mas isso meio que já foi, né? Falta pouca gente para fazer algum tipo de casamento. As NTNBs hoje, acho que sofrem com a concorrência das debêntures incentivadas. Isso tem distorcido o mercado, porque não é possível. 7,3 era o yield das NTNBs no final de 2015. O Brasil se aproximando de um buraco terrível, às vésperas de uma baita de uma recessão, a gente com problemas muito piores do que os que a gente tem hoje. Então, acho que não faz tanto sentido esse nível de taxa. Só que é o seguinte, eu compraria nos planos CD para marcar na mercado. E aí todo mundo fala, você está louco? O participante não aguenta essa volatilidade. Bom, tá bom, mas quem for para um perfil agressivo, por exemplo, tem que saber o que tem lá. E a questão do participante reclamar, a questão é a seguinte, falta informação para ele. O participante reclama porque ninguém explicou para ele como é que as coisas são. Se explicar, o participante é inteligente, não vamos subestimar a inteligência do participante. É claro que ele tem sempre algum gênio, né? Um vizinho que é um gênio, um cunhado que sabe tudo, o gerente dele lá da plataforma tal, que sabe tudo e fala, olha, o fundo que eu comprei que rendeu tanto nos últimos 6 meses. 6 meses, né? Ok, mas eu não vejo problema em a gente usar realmente as NTNBs e eu compraria nesse nível por longo prazo. Mas a gente tem que explicar para o participante. Guilherme, o que você acha? Eu tendo a concordar, Everaldo. É assim, eu só separaria, né, nessa análise inicial, B longa de B curta, né? As Bs curtas, né, elas têm mais influência da política monetária, né, a longa mais da política fiscal. Então, quer dizer, na verdade, eu acho que a longa, ela vai eventualmente reagir a esse patamar em que ela está quando a gente tiver alguma coisa do lado fiscal, né? Então, quer dizer, precisa ter algum tipo de definição, algum novo arcabouço, alguma coisa precisa acontecer, né? Até lá, eu não sei se ela reage, e eu concordo com o André, assim, na realidade, até pensando em pessoa física mesmo aqui, né, olhando para mim, né, assim, eu achei que as NTNBs a 6 e alguma coisa, André, já era um baita negócio, né? Hoje, 100 bips, né, e muitos
1% atrás, né? Eu fico pensando, poxa, eu podia ter esperado um pouco. Mas a realidade, né? Assim, acho que ninguém esperava que ela ficaria tanto tempo num patamar desse. Acho que esse ano teve essa história da concorrência com as debêntures. Foi um ano que também foi um pouco atípico em termos de emissão do Tesouro. O Tesouro colocou muito papel, né? Até para antecipar uma questão do ano que vem. Acho que faz sentido, mas na verdade, assim, é muito papel no momento em que não tem tanto comprador cativo, né? Os próprios fundos de pensão não têm feito isso. Né? Então, eu acho que a longa ela depende aí de alguma situação fiscal, né? E aí, quer dizer, o que pode deflagrar isso pode ser uma série de questões, né? Pode ser desde uma mudança de governo até um mesmo governo com um discurso diferente, né? Ou em termos de arcabouço, enfim. Aí pode ser alguma coisa e o mercado acho que vai comprar mais ou menos cada uma delas e isso vai, né, fazer com que essas NTNB cedam um pouco. Na questão da B curta, né, que eu acho que aqui esse é um ponto que até surpreendeu um pouco o pessoal esse ano. Né, eu acho que fazia muito tempo que a gente não via B curta rodar tão abaixo do CDI. Né, inclusive, sei lá, uns anos atrás aí a gente estava falando lá que era o tal do Never Bet Against uma B5, né? Então, quer dizer, acho que a gente nunca viu, né, isso acontecer durante tanto tempo, né? Mas na verdade aqui eu acho que é uma combinação, né, de um juro que não caiu, na verdade que subiu, com uma inflação que cada vez mais o pessoal tem uma expectativa para baixo, né? Só que agora você olha para a inflação implícita, ela está 4 e pouco. Então, também a gente já não vê mais tanto espaço para esse cupom da B curta ficar abrindo, né? Então, a questão aqui da B curta, eu acho que hoje, carregar a B curta, né? Você pode ter aí um carrego ainda que não está tão facilmente acima do CDI, isso é verdade, né? Por outro lado, eu não espero que a gente tenha o ano que vem uma coisa parecida com esse ano, né? De o carrego ter ficado tão para trás, acho improvável isso acontecer, né? E a B, ela tem aquela questão da proteção com relação à inflação, que eu acho que isso é importante. A gente faz alguns anos aí que a gente está com uma inflação um pouco mais tranquila, então isso não tem sido um problema gigante, mas se vocês lembrarem, né, em 2021, o cupom da B curta abriu 500 bips e ainda assim a B curta bateu o CDI, né? Então, assim, a inflação fez o papel dela aí nesse momento, tá? Então, assim, eu não desgosto da NTNB, né? Eu acho que é um risco a mais na carteira. Tem a questão, né, de repente conseguir colocar assim para perfis mais agressivos. Os perfis mais agressivos estão minúsculos, né, assim, estão cada vez menores. E eu não sei quando que isso volta, né? Eu espero que as pessoas comecem a voltar para isso. Mas com CDI de 1,20 ao mês também está começando a estar difícil, né? Mas enfim, eu gosto da alocação, né? Mas não seria, né, para 2026 agora, né? Assim, a gente não colocaria isso como core no início, né, embora a gente deixasse aí sim um espaço, porque eu acho que ao longo do ano a gente vai ter espaço para comprar essas Bs, né, em momentos mais tranquilos. Bom, vou pegando a palavra aqui, eu acho que eu vou acrescentar algumas coisas e aí a gente tem, eu acho que todo evento assim, espera-se que haja algum tipo de discordância para que a gente fomente, mas a gente está caminhando para caminhos parecidos e aí para a plateia, para a audiência aqui, nada foi combinado, realmente cada um está falando o que de fato acha e se a gente não discordar em grande parte das coisas, entendo isso como uma boa dinâmica também, né? Eu tendo a concordar bastante com o que todos falaram e eu vou acrescentar no que o Everaldo comentou, para quê e de onde a gente vem, né? Para quê eu acho que está dado, né? Os planos BDs, a gente tem feito bastante estudo também para entidades que têm dívida com o patrocinador, tem dívida com o plano, para, poxa, o quanto você consegue pagar essa dívida agora, comprando Bs a 7, 7,5, 8, pagando uma dívida menor. Então, sei lá, vamos supor que o patrocinador tenha 100 milhões de dívida com o plano, isso vai ser feito um equacionamento ao longo de 10 anos. Poxa, se ele pagar agora comprando a B a 7, você fecha esse gap, ele pode pagar 60, 70 milhões, né? Então, isso também é uma oportunidade para alguns planos que têm déficit, que têm dívida contratada, para você também avaliar o potencial que essa B pode trazer para o patrimônio do BD. Mas o BD, acho que como tanto o Everaldo como o Guilherme comentaram, está meio que dado, né? Quem não fez os investimentos em 2021, 22, 23, fez 24 e 25, acho que tudo bem, a gente vai atualizando cash flow, esse tipo de coisa, e aproveitando as taxas de juros nesses níveis. No plano CD, a primeira resposta é de onde viemos, né? Para aqueles planos que estão comprados em B, ou perfis, não acho que não é difícil você pensar em desmontar as posições, né? Com taxas nesses níveis, né? Foi duro 2025? Foi. Pode ser que 2026 seja tão duro quanto? Pode, né? O risco é assimétrico?
no Brasil é difícil falar isso, né? Mas, poxa, o choque para uma B abrir 50 pontos, parece que os 50 pontos é o máximo possível, máximo, difícil falar também, né? Mas parece que é muito mais. O espaço para que ela piore não é tão grande, dados os níveis de taxa que a gente tem hoje. O problema é que o carrego dela hoje já é ruim, né, frente à CDI. A gente sempre está falando com os eternos reféns do CDI, né? Então, olhando para o CDI, a B neste nível não se mexendo, como o próprio Guilherme comentou, a inflação não fazendo o seu, né, dando aquele impulso para o papel, torna o 26 ainda difícil, assim como o 25, né, no carrego. Bom, quem está posicionado não é hora de sair, né? Eu acho que é importante essa discussão entre B curto e B longo. A B5 sempre, ela tem uma performance importante ao longo dos últimos anos, né? Mas como o próprio Guilherme comentou, a questão da inflação ela pesa nesse caso e os cupons também, como eu acabei de comentar, também não jogam muito a favor em relação ao CDI. E aí olhando para aqueles planos que têm metas atuariais não é o caso, mas metas, tem alguns planos no mercado e perfis que têm PCA mais 4,5, 5, 5,5 para os seus planos como benchmark. Aí tudo bem, né? Você vai passar um pouco de barriga se as taxas abrirem, mas se elas não abrirem e, e não caírem, pelo menos o carrego é positivo, contra o IPCA mais 4,5, 5, 5,5. Né? Então, faz sentido para essas carteiras que tenham um benchmark com inflação mais juros, dados que os juros das Bs estão muito mais altos, né, do que qualquer tipo de perfil, né, de meta. Né? Mas a gente tem um pouco de receio. Ao longo dos últimos anos, a gente até foi um pouco diferente do mercado, a gente tinha um pouco de receio de colocar B estrutural na carteira, pela dificuldade de você sair no meio do caminho. Uma vez você estabelecido na política de investimento que tem que ter 10% de B5 ou de B5+, ou de B, você vai ficar com ela no matter what, né? Então, a gente preferia dar o limite de risco para o gestor, falando, olha, tá aqui, me dê esse DI mais meio, 25, 75, com um VaR correspondente a esse limite, para você saber a hora mais adequada para entrar e sair do mercado. Dado que se coloca uma posição estrutural na carteira, você fica com pouca flexibilidade, né? A gente sabe que quanto mais você CDIza a carteira, mais você, né, você sai de uma posição de médio e longo prazo, mas infelizmente o médio e longo prazo é feito de vários curtos prazos, né? E aí o participante está lá olhando o curto prazo, e eu acho que o Everaldo tem um ponto importante, né, das pessoas cada vez mais terem consciência e melhor entendimento, e aí os planos, e é importante o que as entidades têm feito, né, de planos, de projetos de bem-estar financeiro, né, de well-being dentro das entidades, para que as participantes entendam cada vez melhor, não só o plano de previdência, mas a sua vida financeira como um todo, né? Então, eu acho que assim, a gente está trabalhando um pouco com essa ideia de, olha, apesar de termos que olhar médio e longo prazo, e a B faz todo sentido para planos para fundos de pensão, ainda mais considerando essa proteção que ela dá contra a inflação, a gente tem um pouco a gente ainda prefere trabalhar com CDI mais prêmio para o gestor poder alocar no mercado ao longo do ano para capturar esses ganhos, né? E considerando também que, por mais que o CDI venha a 12, a inflação rodando, o Focus vem consistentemente dando boas notícias, né? E aí, o Focus o economista é diferente de quem põe o dinheiro lá na curva de DI, né? Mas é uma premissa, né? É um indicativo. Então, se a inflação vier a 4, o CDI a 12, taxa de juros real boa, né? Será que não preciso também realmente correr tanto risco? Então, acho que tudo depende, de novo, né? Depende de onde a gente está, para que a gente quer, e olhando um pouco os perfis, né? Quem é monoperfil, quem é perfil mais arriscado. E uma coisa importante que tanto o Guilherme como o Herveldo comentaram, perfis mais agressivos, moderados e agressivos têm outros fatores de risco dentro do seu portfólio, né? Então, machuca muito mais um CD, um perfil conservador com B se ela rodar bem abaixo do CDI, do que machucaria nos outros que você pode capturar retornos em outras classes de ativo. Mas também nas outras classes de ativo você já também coloca fatores de risco naquele portfólio. Então, acho que depende muito da entidade, depende muito do seu momento e depende muito do que ele está mirando. Eu concordo. Deixa eu só fazer um complemento aqui, perdão. Concordo também com o Maurício. Difícil a gente discordar, né? Também com o Guilherme, mas eu queria lembrar do seguinte: aqui a gente tem um conflito de curto prazo e longo prazo.
A gestão que acha, bom, em primeiro lugar, quem quer olhar para o próximo ano, bom, se eu for olhar só para o próximo ano, eu fico no CDI e obrigado, ponto. Não saio do CDI. Mas eu não gosto de olhar só para um ano, como eu falei. A gestão que acha que está com o dedo no gatilho e é rápida o suficiente para, na hora que as condições mudam, virar e falar, bom, agora eu vou comprar, ok, mas cuidado. Se perder o timing, a hora que olhar para o lado, não compra mais nada, que já subiu tudo a hora que o cenário acalmou. Então, tem que ser rápido nessa alocação tática aí. Tem que ter o dedo no gatilho bem afiado, né? Faço até um paralelo com ações. O pessoal, às vezes eu falo assim, tá na hora de comprar. Aí, Everaldo, você tá louco? Nessa crise você quer comprar? Bom, desculpem, mas é na crise que eu quero comprar. Vocês querem comprar quando tá tudo bacana para depois vender quando cai? Eu quero comprar na crise. Não, mas não me incomodo de perder os primeiros 10% da alta. Pessoal, sinceramente, eu nunca vi ninguém perder só os primeiros 10% da alta, tá? Porque a hora que depois que vão os 10%, o pessoal aí começa a conversar, quando vê já foi 20, foi 25, agora tá caro, eu não compro mais. Eu queria lembrar disso. Mas se é para pensar num ano, eu nem compro NTNB curta, eu fico no CDI. Eu concordo, Perfeito. eu concordo com esse comentário que você fez, Everaldo. E eu acho que também depende muito você comentou da agilidade da entidade, eu acho que também do modelo dela, né? Tem muita entidade que, gente, Sim. é pequena e tem gente emprestada da patrocinadora, não tem capacidade de fazer isso, né? Então, olhando para o gestor, fala, gestor, olha, vá para o mercado quando você achar adequado, mas de fato a gente tem, infelizmente, essa condição de ser refém do CDI e do curto prazo, né? Então, eu acho que essa dicotomia que você colocou é importante, e a gente vive ela todo dia, né? E, e claramente todo ano nas discussões de PI, né? Poxa, olha, a gente tem que mirar médio e longo prazo, e só que o participante olhando no curto prazo, isso incomoda um pouco dependendo da entidade. Mas os pontos são importantes, sim. Desculpa, André. Lembrando que o gestor externo, dificilmente, quando ele vê, ele vai, né? Ou ele vai só um Não, até, pouquinho, ele tem um baita medo de perder o mandato. exato. Guilherme, o Guilherme vai complementar. Não, Eu, diga, André, né? Antes de complementar, eu queria só aprofundar um pouquinho esse assunto, porque eu acho que esse assunto que a gente está falando aqui é muito relevante, né? A gente tem essa falsa sensação de conforto que o CDI dá para a gente, né? Se você pegar o CDI nos últimos 10, 15, 20 anos, ele sempre trouxe um retorno real bem interessante, né? Perto entre 5% e 6%, dependendo da janela que você olha, e ele te entrega isso, né, sem volatilidade nenhuma. Então, você, quando abre qualquer livro de finanças e você olha para o CDI, você olha, pô, o CDI é um bicho, no mínimo, esquisito. Ele me dá retorno, né, sem volatilidade nenhuma e, entre aspas, sem risco nenhum. Então, essa santíssima trindade que ele está entregando para a gente, você olha e você fala, bem, tem alguma coisa errada. E o que está errado nisso tudo é que a gente obteve esse benefício do CDI às custas de uma relação dívida-PIB que está indo para 90%, que explodiu. A gente está indo para um modelo fiscal, quando a gente olha, por exemplo, para a questão do espaço discricionário no orçamento, esse espaço deve esgotar já em 2026, se o governo não fizer nada de curto prazo. Então, a gente está chegando assim muito perto dos limites do plano real. A gente pegou os últimos 30 anos e a gente foi até o limite dele. Aumentou a arrecadação, aumentou o endividamento, e agora, sim, meio que, como um de vocês citou aí, o próximo presidente, queira ou não, ele vai ter que endereçar esse assunto. Aí vem a pergunta, e se ele não endereçar? E se a saída for monetização da Inflação. dívida, for mais inflação? Além das NTNBs, né, que naturalmente é um hedge natural, um hedge óbvio, que outros ativos, né, vocês enxergariam dentro do portfólio com esse potencial de proteção para esse cenário de cauda mais inflacionário, que seria uma espécie de volta, né, aos anos anteriores a 1994. Boa. Bom, eu vou fazer então a complementação que o Everaldo aqui me cobrou, e aí eu já começo a resposta a essa sua pergunta, André. Veja, Everaldo, eu ia complementar no seguinte sentido, né? Assim, eu acho que os gestores
Gestores ativos, né, eu acho que tiveram um ano até interessante, né, sob o ponto de vista aí de volatilidade de pré e NTNB, então a gente viu os gestores realmente, né, fazendo com algum grau de atividade. Alguns com maior sucesso, outros com menor sucesso, né, a gente vê, assim, a gente acompanha o mercado aí, a gente sabe quem ganhou mais, quem ganhou menos ou quem até perdeu dinheiro. Mas, eu tendo a concordar com você, Everaldo, quando você diz que assim, o gestor vai pouco. Assim, um gestor para CDI+, né, se ele tiver muita convicção em NTNB, ele vai ter uma posição de 5, 10% em NTNB. O que para ele, no mandato dele, tende a resolver o problema, porque ele é um CDI+, eu acho que aí vai funcionar muito bem para o mandato dele, mas olhando isso sob o ponto de vista da entidade, é muito pequeno, né? Ele pode estar mais certo da história, né? Mas o efeito disso no nosso portfólio como um todo, né? Vai ser um pedacinho, né? Então, quer dizer, a gente vai, ao invés de dar CDI mais meio, a gente vai dar CDI mais 1, né? Num pedaço que é 40% da entidade, quando muito, então a gente ganhou, né? Incríveis 0,2% por a gente ter um gestor que estava exatamente no melhor timing da história, né? Então, eu acho que esses mandatos, né, são mandatos que mereceriam ter um espaço específico para eles na carteira, né? Quando eu digo que eu, eventualmente, né, tô mais propenso à ideia do Maurício de não começar o ano que vem com esse mandato, é porque o ano que vem a gente olha e fala assim, poxa, o que pode dar muito errado, né? O mercado pode começar a antecipar uma inflação muito maior? Pode, né? O mercado pode começar a antecipar uma queda de juro muito mais intensa? Esse é um ponto que eu diria que não, né? Hoje o mercado está muito confortável com a postura do Banco Central, e se de repente a gente vê o mercado projetando uma inflação maior, também acredito que o próprio Banco Central vai segurar a queda de juros, parar lá nos 12,5 ou até um pouco antes e falar, bom, beleza, né? Então, esse diferencial, pelo menos num primeiro momento, a nós nos parece, Brado, que ele está um pouco garantido. Só que aí entra esse problema do André, né? Assim, ele tá garantido até a página 2, porque pode ser que 2026 dê certo, e aí 2027 o negócio, né, assim, degringola. Então, como que a gente vê corrigir todo esse problema aí, né? Assim, inflação ir para qualquer lugar, né? E aí, inflação ir para qualquer lugar, eu acho que a saída passa a ser, sim, as Bs mais curtas, tá? E aí eu já fico até um pouco mais receoso em relação às Bs longas, porque eu acho que nesse momento o mercado inteiro em curta, né? O mercado fica mais curto. Assim, a B longa não é que eu acho que a B longa vai para 14, né? Na verdade, eu acho que a Belonga ela não vai para lugar nenhum, porque eu acho que a liquidez para esse tipo de ativo desaparece. Por muito menos, a gente já está vendo uma liquidez baixa, né? Vocês viram aquele leilão do começo de setembro, né? Que o governo tinha um comprador, né, firme. Pô, o mercado puxou 20 bips em 3 dias as NTNBs, né? Então, eu acho que a liquidez desse mercado desaparece, a gente vai ficar um pouco mais curto, e aí no curto, né, a NTNB é eventualmente quem pode nos proteger numa situação como essa. Mas eu acho que aí dá, inclusive, né, assim, pegando esse gancho da pergunta do André, dá inclusive para a gente pensar em mais coisas, né? Normalmente, em situações em que a inflação passa a dominar o cenário, né, o que tem valor geralmente é ativo real. Né? E aí, ativo real, a gente está falando, né, de coisas, né? Em particular, a gente está falando de empresas, né? Então, estamos falando aí de bolsa. Acho que uma situação que normalmente defende contra a inflação, né? Se a gente estudar a Argentina uns anos atrás, a gente vê mais ou menos como isso foi, né? Moeda, evidentemente, né? Então, assim, aqui a gente vai de novo, né, para um cara que esse ano ficou meio largado, que é o exterior, né? Esse ano, assim, o pessoal não está muito feliz com o exterior. O ano passado, pô, o exterior foi a melhor classe de ativo de qualquer carteira. Esse ano, o exterior tem sido o detrator de performance, mas acho que, assim, a gente pode ajustar o tamanho dele, mas acho que ficar fora dele não me parece ser a melhor ideia agora, né? Então, coisas, né? E aí, eventualmente, alguma coisa alternativa, né? Pensar, sei lá, terra, né? Tem um monte de fundos aí alternativos que também estão meio relegados a segundo plano nesse momento, né? Porque a gente, né, como o Everaldo disse, nós somos otimistas, a gente acha que essa trajetória ela vai se corrigir, né? Mas no caso de ela dispersar, eu acho que a gente vai ter que fugir para coisas, né, que são mais tangíveis, que é o que em geral protege a gente da inflação. Eu acho que só fazendo um comentário que o Guilherme acabou de falar, voltemos 2, 3 anos no tempo, quando a inflação começou a pegar muito lá fora e os países que não têm as TIPS ou não têm os NTNBs tão desenvolvidos aqui, os gestores, os investidores começaram a comprar ações de commodities, né, ações de empresas de commodities, justamente porque era um hedge para a inflação. Então, isso que o Guilherme comentou, a gente viu acontecendo também, não só aqui no Brasil, lá fora, né? Cara, o cara não tem lá em UK, de repente, uma NTNB, tem os guilds, tal, mas enfim, os países que não tenham esses tips tão desenvolvidos ou que não tenham uma oferta tão boa, os cupons não sejam tão bons,
a gente viu várias empresas, vários investidores indo para ações de commodities, né, para realmente tentar buscar uma proteção contra a inflação, né? Mas é uma pergunta difícil mesmo que o André comentou, porque que o André fez, porque eu acho que faz todo sentido a gente ir para ativos reais, mas com uma escapada da inflação depende. Qual vai ser a resposta do Banco Central? Claro que ela vai ser um pouco mais atrasada, né? A inflação ela vem antes da resposta do Banco Central. é, e quanto maior for a taxa de juros, também mais ela machuca os ativos reais, né? E se a gente for pegar imobiliários, esse tipo de coisa, o custo de capital fica muito alto também. Então é uma pergunta difícil, mas eu tendo a acreditar, a concordar também com o Guilherme nisso, né? A gente olhar ativos reais pode fazer sentido, né? Mas acho que tem esse contrabalançamento entre até onde a taxa de juros vai subir para controlar uma inflação desgarrada, né? Passo aí aqui para o Everaldo. Bom, nesse ponto, Maurício, a atuação do Banco Central, caso haja um escape aí da inflação, o Banco Central vem e abre a mala de ferramentas. Agora, precisa ver qual ferramenta ele vai usar, né? Se é uma broca mais fina, ou maior. Eu me lembro na crise da Ásia em 97, ele veio e tocou o juro pós-plano real, ele tocou o juro a 45. Ah, mas era outro problema, não era inflação, era um problema de perda de reservas, a gente ia para o buraco. É um problema bem diferente, né? Então, você lida com ferramentas diferentes. Mas, de todo modo, quando eu era novinho assim, que nem vocês, eu fui trabalhar em tesouraria de banco, lá para 1989 e 90, e era uma época de superinflação com picos de hiperinflação, né? Mas a inflação normal era 20%, 30% ao mês. E as pessoas se protegiam comprando ativos reais, que vocês nem sabem o que se fazia, que era comprar linha telefônica, o Guilherme não sabe o que é isso, né? Mas comprar linha telefônica, comprar automóvel, que é uma besteira, porque perde valor, mas imóveis, obviamente, e as ações, como você falou, porque as pessoas falam, bom, pelo menos eu sou sócio do Banco do Brasil, eu tenho lá metade de uma parede de tijolo de um galpão lá, da indústria X, né? Da indústria tal. Enfim, mas eu acho que um grande foco, a grande proteção contra crises domésticas é o investimento internacional exposto a câmbio. E, enfim, primeiro porque toda hora estão falando que tem uma bolha nos mercados de ações internacionais, principalmente Estados Unidos, né? Eu estou lendo esse negócio de bolha faz 4 anos, eu não sei quando é que ela vai estourar, né? Mas se ela estourar e cair 10%, eu não estou preocupado. Eu pego o histórico, né? Toda vez que cai um pouco, volta. Mas é por causa Tenho lido muitos artigos falando de inteligência artificial, não, mas é uma bolha e etc. Ninguém sabe para onde isso vai exatamente ainda. Olha, em 94, um prêmio Nobel disse que a internet era uma modinha que ia passar, né? E a gente não vive hoje sem internet. Na verdade, eu acho que essa questão de inteligência artificial mal começou, na minha modesta opinião. Enfim, eu acho que investimento internacional, eu tomaria cuidado com renda fixa internacional, porque nós estamos vendo dívidas no mundo inteiro, dívidas soberanas crescendo. Vocês estão vendo o que está acontecendo na França, um problema fiscal também, juro de longo prazo subindo. Então, eu não compraria duration de bonds internacionais, mas mercado de ações internacional ok para mim. E outra coisa, a gente não tem só o 10%, né? A gente tem mais 10% para comprar BDR. Agora temos 20. Seja BDR direto, BDR de ETF. E ainda quem estiver pensando... Eu sempre desaconselhei o ouro. O ouro também era um mercado muito pequeno aqui na BMF. O antigo contrato AZ1D, né? Que não tem mais. Mas hoje você tem ETF de ouro. O ouro é uma coisa especulativa. O ouro não dá filhote, o ouro não se reproduz, o ouro não paga dividendo. Porém, está nas máximas históricas de preço, porque depois dos Estados Unidos punirem a Rússia tomando reservas internacionais em títulos do Tesouro Americano, o pessoal está diversificando reservas internacionais. Então a busca por ouro está intensa, e acho que no momento de crise, não é para você aplicar em ouro por 10 anos, mas se no ano que vem a gente vir que tem uma crise séria
se formando, ou no início de 2027, o ouro é mais um limite que a legislação nos permite usar. Além de FIP. Eu gosto de FIP. Ah, mas o FIP foi mal usado no passado. Bom, você pode usar um derivativo para hedge ou para o mal, para quebrar o Barings, como fez o Nick Leeson lá no passado. Eu posso pegar um martelo para fazer uma mesa ou para matar alguém. São utilizações diferentes para a mesma ferramenta. Alguém vai falar que não compra CDB de jeito nenhum, porque um dia perdeu o CDB num banco que quebrou, então não compra nem CDB do Banco do Brasil. Então, vamos lá. FDICs, tem FDIC bom, mas o FIP, quando veio a crise da pandemia, da Covid em 2020, o que é que segurou cota de plano? FIP, não tem marcação diária a mercado. Enfim, FIP, investimento internacional e, né, os imóveis, depende no que você vai fazer, porque também, se o juro vai lá para cima, na marcação a mercado, quer dizer, tudo que é fluxo de caixa descontado ao valor presente sofre com alta de juros. Aí tem que ver, né, se é pura proteção de capital, ok. Imóvel, fundo imobiliário, tijolo, né? Só isso. Perfeito, gente. Obrigado. Avançar um pouquinho aqui no tema da renda fixa, né? A NTNB, o assunto acabou ficando um pouquinho acalorado, né? Porque é uma coisa muito estrutural de Brasil, muito estrutural de fiscal de Brasil, né? Não tem como não ser também, né? Olhando para o crédito hoje, a gente vê que os spreads daquela modalidade de crédito que a gente chama de investment grade, né? Ou high grade, alguns chamam também de high grade, está muito amassado. Isso aí está pagando aí, em alguns casos, até menos do que 1% em relação ao CDI, né? Ao mesmo tempo que a gente começa a ver um ou outro problema de crédito aparecendo no horizonte, né? Como é que está a recomendação de vocês para essa subcategoria de crédito, né? E avançando um pouco mais na pergunta, né? As outras divisões de crédito, né? O crédito tido como mid yield ou high yield, vocês enxergam o valor neles como uma diversificação nesse momento que o crédito investment grade está com spread tão amassado? Dessa Vamos vez deixar o Maurício começar? Fala, Guilherme. Eu ia falar para o Vamos deixar o Maurício Maurício começar começar, desta vez. né? Vamos deixar o Maurício começar dessa vez, que a gente Isso. começou já um cada um. Deixa o Maurício essa. Posso escolher não começar dessa vez? Pode. Não, vamos lá. A gente tá na troca de gentilezas aqui, né? Fica à vontade. Não, vamos lá. É uma pergunta complicada, eu acho que até por causa da premissa que foi colocada, que é a verdadeira, que os spreads estão muito espremidos, né? Então a gente fica na dicotomia entre aumento de risco vis-à-vis um spread maior, né? Não faz sentido você ter créditos privados pagando, às vezes, até abaixo do título público federal, né? Eu acho que, André, depende muito do apetite da entidade, de qual é o seu modelo de gestão, né? Eu acho que se ele tem um modelo terceirizado de gestão, totalmente terceirizado, né? Me parece que faz mais sentido você não direcionar na política ou no mandato a compre high yield, mid ou high grade, né, deixando o gestor um pouco mais livre para fazer suas avaliações, mesmo porque ele tem seus comitês de crédito e não o faria se o cliente, assim, mesmo que o cliente pedisse, né? Então, eu acho que o crédito tem sido um fator importante para os portfólios e continuará sendo, né? Só que a gente tem visto os gestores realmente diminuindo bastante a posição em crédito. Se não ativos, não repondo os que vencem, né? Então, isso já demonstra essa avaliação de como os spreads estão fechados e a assimetria de risco, né? E uma coisa que a gente tem que considerar, esse mercado é muito impactado por fluxo, né? Vamos ver os últimos 2 anos, o varejo, como movimentou esse mercado, né? Os spreads, desde o evento das Americanas, né? Como os movimentos do varejo em plataforma também, né? Fez esses spreads oscilarem muito, né? Então, isso vai um pouco além, né? A questão técnica entra na conta e vai além da questão estrutural, né? Então, eu acho que eu entendo a dificuldade de você ter um high grade pagando muito pouco acima do título público federal,
Mas eu também entendo a volatilidade, o risco mais alto de um high yield, ou até de mid yield, o que pode trazer para o portfólio, né? Tudo bem, ter 2% do portfólio num papel é pouco, mas se ele cair 80, machuca muito, né? Como foi Americanas, por exemplo. Né? A gente teve alguns clientes que tinham num perfil conservador, um gestor que o papel tinha 2%, poxa, é pouco, tá bom, mas É o isso. perfil conservador naquele momento deu 1,5 negativo. Né? O 80% basta para comer o CDI mais um pouco, né, Maurício? É isso. Então, eu tenho um pouco eu não acho que essa classe seja ruim, né? Ela foi importante nos últimos anos, eu acho que tende a ser importante, será importante mais para frente. Eu acho que os movimentos que o mercado tem mostrado já acho que respondem um pouco, né? Diminuindo as exposições, indo muito mais para bancário, né? Para tirar um pouco do risco, em que pese as empresas estarem menos alavancadas, mas essa taxa de juros de 15 machuca, né? Machuca o resultado financeiro das empresas. Se a operação não estiver indo bem, tudo bem, mas financeiro machuca muito, né? Por menor que esteja a alavancagem, 15% de taxa de juros é alto. Né? Então, eu não acho que tudo mais constante aqui, eu não mexeria eu acho que deixo mais na mão do gestor, a gente não orientaria aí para mid e high yield, né? E aí deixando a posição em high grade, sabendo que ela vai ter um espaço um pouco menor de geração de alfa. Passo aqui, vamos voltar para o Guilherme. Vamos lá. Assim, olha, a gente tá bem preocupado com essa questão dos spreads, tá? Também acho que se a gente voltar atrás, né, e fizer aqui uma meia-culpa, talvez a gente esteve preocupado antes até do que deveria, porque quando a gente achou que os spreads não iam cair mais, eles ainda caíram mais 50 bips, né? Assim, realmente esse movimento foi muito forte e como bem colocou o Maurício, é um movimento que vem muito do varejo, né? Assim, você olha hoje os gestores aqui que transitam no nosso ambiente, o pessoal recolheu, né? O pessoal tem muito caixa, tem muito papel muito, muito AAA e muito bancário, né? Agora, por mais que eu acho que tenhamos todos, né, já reduzido bem a exposição a crédito, eu acho que é uma redução talvez em duas camadas, tá? A percepção que a gente tem. Eu acho que as entidades reduziram o tamanho do crédito dentro do portfólio e eu acho que os gestores reduziram a exposição, o risco da carteira, né? Então, assim, a entidade tomou a decisão de sair, digamos, de 20 para 15 e o gestor tomou a decisão de concentrar o crédito dele em bancário e ainda guardar algum caixa, né? Então, eu acho que a gente está num ambiente razoavelmente protegido, tá? É protegido a ponto de a gente não sofrer com a abertura de spreads? Não. Nosso caso base hoje é que vai abrir spread devagar, mas sim. Tá? A gente acha que vai abrir muito devagar, até porque os gestores hoje estão enormes, né? Os gestores de crédito de plataforma eles estão gigantes, eles têm crédito, eles têm caixa na carteira, então eles têm como lidar com resgate, né? Não com um resgate maciço, mas com algum resgate tem como lidar. E na prática, por mais que a gente ouça, né, como o André colocou, alguns problemas aqui e acolá de crédito, né, não tem um problema muito grande. Por exemplo, né, vocês deram o exemplo correto de que Americanas era 2,5% da exposição de alguns fundos. É verdade. Hoje, quando a gente olha a Braskem, né, quanto muito ela era meio. Né? Então, tem algum efeito? Tem, mas o efeito, obviamente, é muito menor. Né? Então, eu acredito que esse efeito tende a ser um pouco menor. Agora, sendo assim, muito, muito transparente, muito direto, né? Assim, a gente ainda está olhando, né, um ano que vem, no qual a gente privilegiaria a questão da liquidez, né? Assim, eu acho que ter liquidez no ano que vem é interessante, né? Honestamente, para ter um crédito para dar CDI mais 0,7, 0,8, eu não sei se isso vale a pena você ter um certo engessamento, né? E correr um risco de abertura, né? Na verdade, o que a gente gostaria mesmo é ter um pouco mais de caixa e se por acaso houver essa abertura, aí a gente volta a comprar, né? Acho que esse seria talvez o mais lógico. E isso inclui, inclusive, alguns outros instrumentos, né? Então, o André falou dos high yields aí, né? Tem muita coisa high yield muito interessante, né? Também alerto aí esse ponto, né? De a gente tomar um certo cuidado de olhar liquidez vis-à-vis a questão dos perfis, tá? Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que olhar com cuidado, né? Então, assim, não adianta a gente fazer uma posição num high yield que resgata em D 3 anos, né? E o perfil, o participante pode mudar a cada 2 meses, né? Isso vai descasar, vai dar algum problema. Mas eu olharia isso, né? Não diria que é assim, olha, é o primeira opção que a gente tem na mesa, mas eu acho que não dá para descartar, né? Num ambiente de diversificação, você olha alguma coisa com garantia
parece ser interessante, tá? E eu acho que as debêntures incentivadas, né? A gente é a terceira, quarta vez que a gente fala disso aqui e a gente, fundo de pensão, nem compra essas debêntures. Essas daí vão passar por alguma mudança de tributação, porque não é possível o quanto isso está afetando e causando distorções na indústria. Eu acho que o Everaldo, até quando você vai fazer seus comentários agora, teve uma pergunta que apareceu aqui sobre FDIC, eu acho que também é uma boa hora para você também falar um pouco do que você vê. Alguém perguntou aqui, poxa, mas nessas taxas, o que o FDIC? Então, acho que se você O também Thiago puder falou isso, é enveredar, verdade. se puder enveredar nessa, eu acho legal também. Eu ia dizer o seguinte, né? Agora que vocês, e principalmente o Guilherme matou a minha fala, né? Ok, obrigado, viu, Guilherme? Eu ia dizer que estou recomendando redução em high grade, porque, em primeiro lugar, bom, dizem que na vida você tem duas certezas, né? A morte e os impostos. Eu diria que tem uma terceira, que é a perda no crédito. Então, um dia você vai ter, né? Vamos lembrar que Americanas era AAA. Pô, era AAA. E um dia, né? Assim como um dia o pessoal acordou nos Estados Unidos e tinha uma tal de Enron, que era uma baita de uma empresa, e descobriram que era uma fraude o balanço. E também estourou, né? Mas o meu ponto é que para um dia eu enfrentar a perda que eu terei no crédito, certamente, que um dia eu terei, eu tenho que engolir os spreads e formar a gordura. Agora, se o spread é tão pequeno quanto o que está hoje, a hora que eu perco 2%, por exemplo, de uma carteira, quanto de spread, não valeu a pena o risco. Se você pegar um certo horizonte temporal, o risco não foi pago, né? Se eu tiver passado um certo tempo aplicado num spread muito baixo. Então, enfim, eu prefiro estar fora e, a hora que abrir, comprar de novo. Claro que tem eventos meio extremos, né? Mas estamos aqui falando de cauda, como o André chamou a atenção há um tempo. Março, abril de 2020, de novo, pandemia, teve aquela fuga do varejo, do crédito. Gente, Exatamente. teve fundo DI Premium que a cota caiu 4% e tinha letras financeiras de bancos de primeiríssima linha, letra financeira que desagiou 10% ou mais. O que você faz nessa hora? Você compra. Nada como uma boa crise. A gente nunca deve desperdiçar uma boa crise. As crises sempre são oportunidades maravilhosas, né? Mas, enfim, eu prefiro esperar. E quanto a FDICs, FDIC, a questão é a seguinte: você tem que saber como controlar o FDIC. Hoje você tem ferramentas para controlar o que tem dentro dos FDICs, e o comportamento, e a rotatividade das carteiras, e as reposições, etc. Mas, sabe, eu gosto muito do FDIC mais padronizadão. Não sei se vocês lembram, o primeiro FDIC feito no Brasil, e se vendia aqui, olha, isso aqui é uma estrutura segura, separada. O Guilherme abriu a... Parmalat, não é? Ele lembra. Parmalat, Boa, né? garoto. Eu, como bom palmeirense, lembro muito da Parmalat naquela época, né, Everaldo? Você tem que levar isso em consideração. Então Eu ia tem dizer, esse viés. eu ia dizer isso, né? Então, enfim, alguma coisa bem estruturada, enfim, FDIC depende muito. Gestor e administrador. É isso. Guilherme, te passo a palavra. Eu queria Fala de só FDIC. comentar que você, apesar de você ter falado, né, alegado corretamente que eu roubei a sua fala, aí depois você ainda sai, né, com a história de, assim, que não se pode desperdiçar as crises. A gente deixa essa aí entre aspas, né, e acho que essa fica uma frase melhor do que as minhas. Concordo aí, Everaldo. Eu acho que o FDIC está ganhando um certo espaço. Só quero relativizar um ponto aqui, tá? Quando a gente começar a olhar esse monte de reportagem que sai em jornal falando que o FDIC está ganhando espaço, tem o FDIC, que é o FDIC que está ganhando espaço, verdade, concordo, né? E tem o FDIC que está sendo usado como instrumento tributário, que também está ganhando espaço, né? Então, assim, só para a gente diferenciar uma coisa da outra, né? O governo fez uma revisão tributária gigantesca, né? Os FDICs ainda hoje, eles têm alguma vantagem tributária, então a gente está vendo um monte, né, de privates, etc., encapsular produtos em FDIC, que na realidade não são necessariamente FDICs, mas aí você vai olhar a estatística da CVM, da Ambima, etc., o FDIC explodiu. Bom, então, não é só FDIC, né? Então é FDIC, mas não é bem FDIC. Agora, olhando para os FDICs, a gente sempre achou, na realidade, até, que o FDIC, em relação aos instrumentos mais tradicionais, a depender do FDIC, ele tem até uma diversificação interessante lá dentro, que
eventualmente poderia fazer com que ele tivesse um prêmio até menor do que uma debenture, né? Que aí você está falando de um projeto específico e de uma debenture só específica, tá? O André, acho que já falou isso várias vezes, né? E eu subscrevo, acho que ele está corretíssimo em ter essa abordagem. O que a gente tem de desvantagem, talvez, hoje do FDIC? O mercado secundário de FDIC é um negócio que sei lá o que é, né? Talvez ele não é nada. Então, enquanto que as debêntures você consegue sair mesmo com prejuízo, o FDIC às vezes não é tão fácil assim, tá? Então, a preocupação que eu tenho hoje aí é que o FDIC eventualmente deveria ficar restrito a um veículo dentro da estrutura de vocês, né? Ou a uma caixinha dentro da estrutura de vocês que possa ficar lá por mais tempo. Né? Então, assim, não é um crédito corporativo desse que você, amanhã você mudou de ideia, quer mudar de estratégia, a gente sai, né? Mas em termos de risco de crédito, né? E aí, Everaldo, acho que esse é um ponto interessante que você falou dos prestadores de serviço. E aqui, gente, eu aproveito para fazer um parênteses que não está na pauta, né? Que o André gentilmente criou e já compartilhou conosco. Inclusive, eu estou um pouco preocupado, porque a pauta era grande, né? E a gente já está 10h35. Mas a gente tem agora a CVM 175, né? Que muda um pouco a questão de papéis de gestor, administrador e etc. A gente teve o caso recente do Silverado, no qual houve uma recuperação importante do recurso investido, tá? Assim, até agora é algo na casa de 40%. Eu, honestamente, acho que eu nunca tinha visto uma recuperação de crédito nesse nível, tá? Só que é uma recuperação que não é, na verdade, uma recuperação, né? Alguns dos prestadores de serviço, né, que eram os administradores, evidentemente, caras que eram bolsos mais fundos, pagando, né, fazendo um acordo, pagando para, digamos, se livrar do problema. Numa situação atual, né, com a 175 em vigor, talvez esse problema caísse mais no colo da Silverado, que era a gestora. E aí, você ir cobrar 300 milhões da Silverado, talvez não seja, né, algo tão razoável quanto é cobrar 300 milhões de algum dos administradores. Então, eu acho, gente, que para além disso que o Everaldo chamou a atenção, né, e ele está correto, lembrem que a questão dos papéis com a nova 175, né, ela mudou. Ela não é mais a mesma que a gente lembrava na 555. Então, assim, porque o administrador é um cara gigantesco, né, eu não vou ter problema, não é tão verdade quanto era no passado. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado aí adicional, tá? Perfeito, ótimo ponto aí do Benítez com essa observação aí do papel do administrador, que realmente mudou. E, em benefício do tempo, eu vou precisar acelerar um pouquinho agora, né, essa nossa reta final. Eu vou pular para a questão de investimento no exterior, né? A gente sabe que é uma classe de ativos muito pouco presente nas carteiras, né? Você olha para as estatísticas, você vê 2%, 3% no máximo das carteiras das entidades. A gente sabe que tem os benefícios, talvez o principal deles seja uma correlação negativa, né? O dólar tem uma correlação negativa com os ativos aí de risco Brasil, e você está exposto aí à diversidade de temas que o Brasil a gente não passa nem perto, né? Como, por exemplo, o Everaldo comentou da inteligência artificial. Eu 100% concordo com ele, eu acho que a gente está só começando, né? Como é que vocês estão olhando essa classe de ativos e a questão que é sempre um ponto de debate, com ou sem hedge? Como é que vocês gostam de tratar isso no portfólio dos clientes? Vamos 2 ou 1 aqui. Posso? Por favor, Everaldo. Como diríamos não? Obrigado. Vamos lá. Primeiro, por que é que o pessoal usa tão pouco? Eu tenho medo de falar, mas miopia. Falei. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma reunião com um grupo de fundos de pensão em 2011 e falei, né, naquela época ainda não se podia fazer investimento no exterior com fundo exclusivo. Eu falei, o fundo é pequeno porque ninguém aplica. E ninguém aplica porque é pequeno, porque, não vou pôr R$1 milhão aí porque só vai me dar trabalho. Escuta, vamos juntar um grupo de 5 ou 6, cada um põe 5 milhões ou 10 num fundo bom, e aí a gente faz o fundo crescer e é bom para todo mundo. Não tem acordo. E ainda ouvi o seguinte, primeiro, mas a Bolsa dos Estados Unidos está muito cara. Eu ouvi isso em 2011. Você imagina quem comprou isso em 2011 até hoje, quanto... Assim, Nos últimos 15 anos eu sempre achei que ela estava cara, tá, Everaldo? Vamos deixar claro esse ponto, né? Tá bom. Mas, cara, quem não comprou deixou uma grana imensa na mesa. Segundo, eu ouvi o seguinte, mas o dólar pode cair. Gente, eu gosto da frase, eu sempre repito, a frase do Edmar Baixa, né, que o câmbio foi criado por Deus para humilhar os economistas, que ninguém sabe para onde vai.
Olha, em 40 e poucos anos no mercado financeiro, eu vi umas 4 ou 5 vezes em 40 anos alguma barbada para a gente ganhar dinheiro com câmbio, mas eram barbadas, é uma a cada 8 anos, gente. Ficar especulando com o câmbio é para especialista e mesmo os especialistas perdem. Então, e agora? Aquilo que eu ouvi era alguém tentar acertar ao mesmo tempo as duas coisas mais difíceis que tem: timing de bolsa e operar câmbio, juntas. Isso é impossível. Então, em primeiro lugar, se alguém falar, não, não vou investir no exterior, tenho medo que o dólar caia. Isso não é razão para não diversificar. O investimento no exterior é uma diversificação de portfólio, uma expansão de fronteira eficiente. Não é uma especulação, eu vou e volto. Uma diversificação permanente. Não quer fazer porque está com medo do câmbio? Não deixe de fazer. Faça um hedge. Ok. O hedge te dá de volta uma parte do CDI que você está abrindo mão. Quanto maior a diferença, é uma arbitragem, o contrato futuro de dólar é uma arbitragem do pré contra o cupom cambial, que é o juro dos Estados Unidos, mais country risk e custos de transação. Mas enfim, quanto maior o juro nosso, mais você enfia no bolso. Não é que, né, você abre mão da variação cambial, é como se você garantisse que para você existe uma variação cambial positiva de, sei lá, 10, 11%, depende da época. Já havia 2% ou 1%, mas enfim. No juro de hoje, você garante uma variação bastante positiva. Agora, ainda mais num ano, como a gente está discutindo, que vem, que vai ser difícil, é A ou B, 0 ou 1, é binário, né? Eu detesto palavras da moda. Enfim, mitigar risco, odeio. Mas eu prefiro estar exposto ao câmbio. Por quê? O câmbio é exatamente um hedge contra crises brasileiras. E aí uma frustração minha. Eu gostaria de estar em carteiras de ações internacionais com gestores internacionais que sejam capazes de fazer alocação tática bem sucedida. É timing de bolsa, claro que é, mas não é se todas sobem ou caem, é alocação entre um mercado e outro. E sabe, não tenho visto isso, né? Por exemplo, quando há um ano ficou claro que o Trump dizia os países da Europa, da OTAN, não gastam o que deveriam, que está no nosso acordo com defesa. E eu gasto uma baita grana aqui e eles confiam que eu vou protegê-los. Vamos parar com isso. Eu estou gastando dinheiro aqui, vocês não estão, então não defendo mais vocês. Pá, sai a Alemanha com um pacote de 500 bilhões de euros, né, de investimento em defesa e outras coisas. Não é possível você não achar que isso não vai pegar na atividade econômica. E quem é que pode fazer dívida? Quem tem dívida pequena. O alemão sempre foi maluco com responsabilidade fiscal, né? Então, enfim, eu não sou gestor, eu não estou aqui dando uma de engenheiro de obra pronta, né? Ou eu prefiro a frase profeta do passado. Profeta do passado é aquele cara que pega o jornal de hoje e diz tudo que você devia ter feito ontem, né? Isso é bem fácil. Mas, gente, olha o que aconteceu com com o DAX da Alemanha nos últimos, neste ano, mais de 20%. Você olha o Japão subiu para chuchu. Enfim, eu gostaria de alguém que fizesse uma alocação tática, não precisa acertar todas, porque não existe. Eu acho que o bom gestor é o que acerta mais do que erra. Mas, enfim, por quê? A desculpa não, o juro aqui é muito alto, não quero correr risco. E uma coisa que eu acho um pouco assim, que dá para discutir, eu e o Benítez estivemos numa reunião faz um tempo, né, e falamos disso também, né, Guilherme, por que é que o investimento no exterior vai para o agressivo, se na verdade ele reduz o risco do meu portfólio? Uma boa pergunta. Guilherme, te É uma passo a boa palavra. pergunta. É uma boa pergunta, mas eu acho, aí, Everaldo, eu vou pegar a carona na sua pergunta, né, e usar um pouco das estatísticas que a gente acompanha aqui também para dizer o seguinte. O problema que eu vejo é que os perfis conservadores hoje, Everaldo, eles estão ficando realmente muito conservadores, né? Eles estão virando alguma coisa quase caixa, né? Para não dizer que a gente não tem visto entidades criarem um próximo perfil, né? Que é um perfil só caixa, né? E esses perfis conservadores, de fato, têm dominado um pouco o cenário, né? A gente viu alguns, digamos, umas duas, talvez, revisões de política atrás, o pessoal até topar
alguma coisa como exterior, renda fixa redeado nesses perfis, né? Que perdeu um pouco de espaço agora, acho que menos pela questão do exterior em si, mas mais pela questão da renda fixa lá fora, que está com um juro mais baixo, os spreads lá fora também estão super amassados, enfim. Então Exato. tem esses pontos. Mas acho que o grande, né, assim, o grande detrator do exterior que a gente via nas carteiras, né, foi essa migração muito forte, né, dos participantes para perfis mais conservadores, né? Então, eu lembro, por exemplo, na época de 2021, né, a gente chegou a participar de webinars com a Previc, no qual se discutiu o aumento da exposição ao exterior, né? Porque naquele momento a gente tinha muita gente que estava lá perto do topo, 8, 9, né, de investimento no exterior. Hoje, quando a gente olha para a realidade nossa aqui, né, as entidades que a gente acompanha, esse número está na casa de 1, né? E não é porque esse número é 1, porque a entidade deliberadamente decidiu colocar 1, né? É que, na realidade, quando você olha os perfis mais agressivos, né, mesmo a partir do moderado, né, ou mesmo um conservador que não seja só caixa, tem exterior lá dentro, né? Tem exterior de forma crescente, né? Os perfis, assim, o agressivo, Everaldo, eu tenho alguns casos aqui que o agressivo chega a 8 ou 10% do perfil agressivo. Só que o Também tem, problema mas conheço vários que tem 4% só, ou 3%. e aí o problema é, só que assim, o agressivo, que é, digamos, que seja 10, o agressivo é 10% da entidade, né, quando muito, aí no total isso vira 1, né? Então, realmente, assim, a gente tem visto que, e isso, na esteira disso, também vem uma questão que é interessante, que é o seguinte, também, à medida que o pessoal ia aumentando, né, a exposição ao exterior, começou a vir um monte daqueles mandatos de solutions, né? De alguém que oferecia a alocação lá fora. Não que isso tenha caído de moda, mas na realidade, esses mandatos eles se justificam a partir de um determinado valor, né? Então a entidade que tinha, sei lá, 100 milhões no exterior lá atrás, hoje tem 50. E aí esse mandato já talvez não se justifique tanto, né? O gestor já está começando lá a perturbar, falando: olha, tá pequeno, tá pequeno, não tenho muito o que fazer. Mas enfim, então, eu não acho assim, eu não desgosto da exposição exterior, né? Como eu brinquei com você, assim, eu acho que eu sempre achei que o S&P estava caro desde sempre, todas as oportunidades que eu tive de analisar, e eu sempre estive errado, né? Essa é a realidade, né? O S&P realmente é impressionante o quanto ele é resiliente. Eu acho que o exterior tem um espaço cativo nas carteiras, né? Acho legítimo a gente pensar se esse ano é 5, ou é 4, ou é 6. Acho que esse é do jogo. Todas as classes de ativos, né? A gente faz esse fine tuning ao longo dos anos. Mas o exterior deveria estar lá, tá? E eu acho que a gente deveria também tentar usar um pouco a questão do hedge a nosso favor, né? Então, para quem tem mandatos de solutions, por exemplo, que pode decidir quando estar, quando não estar, ou se você quer só, de repente, comprar uma put e evitar um pedaço com a volatilidade desse ano, como você bem colocou, Everaldo, que está baixíssima, né? De repente, isso é uma oportunidade para ser feito. Então, eu acho que tem aí alguns instrumentos que a gente pode utilizar o câmbio, inclusive, a nosso favor, né? Eu gosto da exposição porque eu acho que diversifica muito, né? Eu ia falar que mitiga o risco, mas aí você vai ficar bravo comigo. Mas assim, diversifica muito, né, a questão do renda variável local e de outros riscos intrínsecos a Brasil, né? Mas eu acho que a gente pode, né, eventualmente usar o câmbio a nosso favor. Tem um pedaço que tá redeado, um pedaço que não tá, e isso ser dinâmico ao longo do tempo, por que não? Tá? Maurício, te passando a bola aqui, cara. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem, partindo de algumas premissas, né? Bom, olhando o mercado internacional, a gente tem um cenário construtivo lá para fora, né? Se não é otimista, é construtivo, né? Então, isso o dólar deve continuar desvalorizado, né? Mas acho que a grande pernada já foi. Tudo bem que depende muito o Trump, infelizmente, ele é um pouco errático, né? Então, mas eu acho que a grande pernada já foi, mas o dólar deve continuar um- mais desvalorizado em relação ao DXY, né? Mas aí vem a segunda premissa. Bom, a gente não pode olhar o investimento internacional só com vetor de rentabilidade, tem que olhar com vetor de proteção também, né? Então, alguém escreveu aqui no chat, poxa, mas exposição cambial, sem hedge, estar exposto totalmente ao câmbio, três exclamações. Bom, mas é isso que a gente quer, né? Se a gente for pensar o internacional como uma diversificação de fato do portfólio e do risco, ela vai funcionar contrapondo uma posição de risco tomada no Brasil, que a gente é home bias, né? Grande parte do nosso portfólio, se não 90, 95%, ela é home bias, né? Então, o câmbio, o internacional tem esses dois vetores, né? Olhar a rentabilidade, sim, né? Mas tentar atirar numa coisa e acertar numa coisa que você não vê, que é a proteção cambial, quando o mercado for contra você,
né? Então, a questão é, estou disposto a pagar esse seguro e deixar um pouco de retorno na mesa? Alguém também escreveu assim, S&P igual a 10% no ano. Poxa, tá bom, tô entregando no câmbio, mas estou ganhando na bolsa interna, né? Estou ganhando nos fatores internos de risco doméstico, né? Então, eu acho que conceitualmente o câmbio, e até como foi colocado, não dá para operar câmbio, acho que conceitualmente tem que ter, a gente advoga a favor de não ter hedge, né? Agora, e aí vem o terceiro ponto, como o Guilherme comentou, se tivermos uma alocação, um solutions, ou se a entidade tiver uma dinâmica que consegue buscar instrumentos ou mesmo exposições táticas que consiga transitar entre hedge e sem hedge, acho que temos oportunidades na mesa, né? A própria ascensão dos fundos multimercado, dólar mais 5, dólar mais 6, dólar mais 7, endereçando, vão sair só do vetor de bolsa, né? Já tem trazido um pouco isso também, o interesse, né, em você utilizar outros mercados que não só a bolsa lá fora, né? Então, a gente gosta do mercado internacional, né? A gente tem predileção para a bolsa, né, do que em relação à renda fixa. Talvez a renda fixa, como comentado aqui, seja o único segmento em que valeria a pena estudar o estar redeado, né, pelo diferencial de taxa de juros, né? Então, e aí a gente olharia além da diversificação, porque o câmbio aqui não funcionaria como uma proteção, né? Mas olhando nossa predileção por renda variável internacional, e até olhando também os fundos multimercados, nos parece que não ter hedge é uma boa prática, né? E aí é estrutural, não é, não é dinâmico, né? É uma questão estrutural estar não redeado e para aquelas que têm a possibilidade de operar com instrumentos, né? Put fora do dinheiro, esse tipo de coisa, que são mais ativas, por que não? Né? Mas assim vale para todos os segmentos, né? Vai lá, Ótimo, André. perfeito. Obrigado, Maurício. Boas inserções aí sobre a questão do investimento no exterior, né? Particularmente a gente concorda aí com as colocações do Maurício, quando você olha para uma carteira dólar mais 4 no médio e longo prazo, ela entrega o CDI. Então você tem um ativo que, se você tiver paciência para ter uma alocação estrutural, ele muito possivelmente vai te dar pelo menos o CDI, né? Uma carteira de dólar mais 4 não é nada demais de você obter hoje em dia, e com esse benefício aí da correlação negativa. Sim, a gente está indo já para a reta final, temos aí acho que uns 10 minutinhos, né, Márcia? E eu queria pedir para a gente fazer um breve comentário sobre a classe de multimercados, né? A classe que, depois de alguns anos, finalmente parece que colocou o pescocinho para fora, e também sobre a questão de estrutura de portfólio, né? Como é que vocês estão montando o portfólio? Eu acho que alguns de vocês até já deram spoiler, né? Como o próprio Benítez, né? De ter um pouco mais de liquidez, dado que vai ser um ano de eleições, um ano binário. Então, eu queria juntar esses dois temas aí, multimercados, né? Com a questão de estruturação de portfólio, dado que o ano para o ano que vem promete ser um ano um pouquinho mais volátil. Guilherme começa. Beleza. Eu obedeço sempre ao Everaldo, vamos lá. Bom, com relação aos multimercados, né? Acho que sim, finalmente, André, acho que tiraram um pouco a cabeça para fora d'água, né? É um ano que até agora tem sido muito bom. É claro que, se a gente olhar o longo prazo ainda, né? Assim, ainda não resolve, né? Esse ano ainda não resolve, digamos, a janela de 3 anos, mas acho que está caminhando para isso, né? O que eu só faço a observação aqui é o seguinte, né? Assim, a gente teve uma situação em que muitos gestores ficaram pelo caminho, né? Então, nessa de gestores ficarem pelo caminho, a gente hoje está, de certa forma, com carteiras muito parecidas. Então, a gente olha, né, a carteira do alocador A, a carteira do alocador B, a carteira do alocador J, né? E todas elas têm uma certa intersecção de nomes, né? E aí, assim, só me preocupa um pouco, né? Porque a gente vai voltar, o Everaldo acha que eu não lembro das linhas telefônicas, mas eu lembro, mas se a gente voltar lá para o início da década de 10, etc., quando começaram os multimercados a surgirem, né, a gente tinha um pouco daquela pecha de que, assim, os alocadores, eles tinham o poder de decidir pela vida ou pela morte do fundo multimercado, né? Então, assim, se o alocador da casa grande e tal não gostasse de um determinado fundo, cara, esse cara não estava mais em lugar nenhum, né?
E o que me preocupa é que a gente volte um pouco para isso, né? Todo mundo tem o gestor XPTO, né? Uma casa grande sai do gestor XPTO, todas as demais vão ficar pensando o que ele sabe que a gente não sabe. Então, tem aqui uma questão que eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, né? O multimercado, em que pese a gente continuar gostando da classe, eu acho que cada vez mais, né? A gente tem que dar um peso qualitativo a essa análise, tá? E na questão da montagem do portfólio, né? É, é isso, né, André? Assim, a gente não pretende, né, assim, olhando para o ano que vem, começar o ano com mais risco, tá? A gente gosta da liquidez, sim, tá? É claro que isso é muito específico, mas com algumas entidades aqui, a gente tem até falado um pouco, né, da questão de usar derivativos para se posicionar em uma ou outra coisa, tá? A gente acha que tem espaço, né? Acho que o ano que vem é um ano que tem muito espaço e é um ano que está muito assimétrico, né? Então, se o mercado, se as coisas caminharem na direção daquilo que o mercado espera, eu acho que a melhora que a gente tem de mercado ela é muito, muito, muito expressiva, né? E a piora não parece ser tão expressiva assim, né? Então, eu entendo que o mercado tem muito prêmio, né? Assim, isso aqui não quer dizer que é uma torcida para um lado ou para o outro, mas o mercado tem muito prêmio se as coisas começarem a caminhar na direção do que o mercado gostaria, né? Então você fala, pô, esse juro pode parar em 12, esse juro devia parar em 9, né? Assim, mas mais 9 são 300 bips na curva de juros, e aí você está falando de 30% de alta na bolsa, enfim. Então eu acho que tem uma assimetria que ela é muito positiva, né? Para quem tiver investido, né? A questão só é a gente ter também o cuidado de não queimar a largada, né? Então por isso que a liquidez é um negócio para nós muito importante o ano que vem. Eu acho que pegando aqui a palavra aqui do Guilherme, se a gente voltar um pouco mais até na época do Ibrahim Eres, quando tinha o Tiger, um dos primeiros fundos multimercado ali que chacoalharam, poxa, o pessoal nem sabia muito o que era isso, e depois os fundos de commodities que funcionavam um pouco como fundo multimercado lá na época, né? Acho que é natural o mercado ir evoluindo e se desenvolvendo, e a gente vê isso no multimercado. Há pouco tempo atrás, 20 anos, 15 anos, era renda fixa e renda variável, era um portfólio, né? Aí a gente foi ao longo do tempo aprendendo, investidor de modo geral, né? Aprendendo a colocar outras classes de ativos e a necessidade e o benefício de ter outra classe de ativos no portfólio. Acho que o multimercado faz muito, sim, faz muito esse papel. A gente gosta muito, a gente advoga muito a favor do multimercado. A questão é que os últimos 2, 3 anos, como todo mundo já colocou, o investidor ficou um pouco cansado da classe, né? Porque não retornava, perdia valor em relação ao CDI, e realmente não conseguia entregar, né? Mas, de fato, o multimercado é um dos poucos instrumentos que, se o gestor fizer uma boa avaliação, ele ganha dinheiro tanto no mercado de alto como no mercado de baixo. A questão é que esse C, que é o demandante, né? Se ele fizer uma boa avaliação de mercado. Né? Mas a gente gosta muito da classe, ela tem também um poder de descorrelação importante, mas um ponto que o Guilherme comentou é muito válido, né? Se todo mundo está com um portfólio parecido, essa descorrelação ela não acontece, né? E principalmente se ela estiver em linha, né, com o Kit Brasil, alguma coisa desse tipo. Então, nos parece que este ano deu um pouco mais, tirou um pouco do peso do multimercado, né? E as entidades podem pensar no multimercado de novo, como pensando, olhando para 2024, como que eram os perfis, como que eram as alocações de 24, que de 24 para 25, acho que se teve uma classe que realmente perdeu um pouco mais de patrimônio foi a multimercado, né? Então, se esse ano não traz para a mesa um aumento, pelo menos ele meio que desautoriza você diminuir mais ainda a capacidade de multimercado. É, mas a gente gosta do segmento, né? Eu acho que realmente tem um poder importante. Acho que vale sempre calibrar que tipo de multimercado, né? Que tipo de volatilidade. Sempre pensar CDI mais 3, com taxa de administração de 1,5, 2, CDI mais 5, com um Sharp de 7,7, 7,8, tem que ter uma vol boa, né? Para você dar esse retorno. Né? Então, se você não tiver num produto de 2, 3% de vol, talvez, claro que depende muito da taxa de administração, talvez ele não consiga te entregar um ganho importante em relação ao CDI. Né? Então, acho que produtos com um pouco mais de vol fazem sentido. Né? E olhando para portfólio como um todo, a gente começou a rodar algumas fortalezas eficientes e, cara, a gente fala muito isso para os nossos clientes. O modelo ele é frio e todas as discussões têm que ser partem do começo do modelo, mas depois você ganha no corpo nas discussões e nas inserções das premissas. Né? Os modelos estão mandando, a fronteira eficiente está mandando desalocar de qualquer classe de ativo, né, de risco. Você olha a vol com o retorno esperado, olha para o CDI e fala, poxa, o modelo fala, poxa, gostei de brincar nesse negócio CDI. Não é verdade.
né? Então, por mais a ideia de ter um portfólio um pouco mais líquido faz sentido, sim, mas a gente continua advogando que os portfólios, e de novo, né, como eu comentei no começo, depende de onde a gente vem, né? Se a gente já tem os portfólios mais equilibrados, talvez as mudanças, ainda mais olhando para o ano que vem, que é o ano que a gente comentou, binário, um bom ano difícil, não mexer muitos portfólios parece ser um caminho importante. E ter essa liquidez, como o Guilherme comentou, para você poder aproveitar as oportunidades de mercado. Bom, sobrou um minuto, André, para eu falar de multimercado. Fica Eu tranquilo. prefiro os long and short. Os macro me decepcionam, até porque se você for prestar atenção, eles sempre, de uma maneira geral, tá? Mas não são todos. Tem sempre um kit Brasil ali dentro. Então, quando o Brasil vai bem, eles te entregam um quintilhão% do CDI. Quando o Brasil vai mal, não, mas tem uma crise aí, todo mundo vai mal. O que eu esperaria deles era outra coisa, né? Era virar a chave para mim. É para isso que eu pago eles. E acho que olhar o passado não é a melhor maneira da gente ver o que a gente espera desses caras. Alguém que só apertasse botão olhando cota no final de 2019, só ia ver desde 2015 até 2019 aquela queda do juro no Brasil. Quem comprou uma NTNB longa em 2015 esperou até 2019 e entregou uma barbaridade. E foi todo mundo. Todo mundo surfou a mesma onda. A hora que a onda acabou, você olha para o lado e fala assim, bom, e agora? E agora você vê, né, quem é que era capaz de buscar resultado em outras coisas ou não. Então, os macro me decepcionam, é bastante difícil. A gente tem que peneirar, né? Tem gente boa no mercado, mas é uma classe bastante difícil. Acho que no Brasil eles têm me decepcionado e aí, sabe, muito do mesmo, que nem o Guilherme falou, muita gente fazendo a mesma coisa. Perfeito. Márcia, a gente tem um pouquinho de tempo aqui para perguntas, talvez? Vamos colocar 5 minutinhos, gente, até para não também fugir muito do cronograma aqui. Perfeito. Eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas que as pessoas foram colocando aqui no chat, né? E me chamou a atenção uma pergunta que eu achei bem interessante, né? Sobre o uso e adoção dos ETFs, né? Aqui no Brasil a gente tem o uso desse instrumento, né? Eu não vou nem dizer que é uma classe de ativos, porque não é, mas é um instrumento. Esse uso é até um uso tímido, né? Se você for comparar, por exemplo, com os mercados desenvolvidos, né? Como é que vocês enxergam isso e o futuro da classe? De Bom, maneira... vamos lá. Opa, Guilherme, Everaldo começa. Everaldo, opa, sempre você. Vamos lá. bem rápido. Eu quero lembrar que mesmo os ETFs às vezes têm tracking error contra o benchmark. Por exemplo, índice Bovespa. Você vê algumas coisas acontecendo ali, então você não fica tão colado assim. E às vezes até no último dia do mês acontece lá de desgarrar. E aí o conselho da entidade olha e fala assim, mas isso aqui não era passivo? Por que desgarrou aqui do índice? Mas enfim, como eu acho que gestão passiva tem seu valor e tem seu espaço nas carteiras, é uma maneira fácil, barata, de fazer gestão passiva, inclusive em renda fixa, em IMAB. Eu acho, assim, se vocês forem olhar o histórico de fundos ativos com benchmark família IMAB, você vê como é difícil, como a maioria dos gestores perde do benchmark e não consegue agregar resultado. Guilherme. Olha só, eu acho, quando a gente olha o mercado lá fora, né, assim, o mercado convergiu muito para a utilização de ETFs, né, assim, poxa, qual que é a diferença? Você pode colocar a maturidade, assim, acho que dá para colocar um monte. Eu arriscaria dizer que a diferença talvez é que o ETF lá fora, na verdade, o ETF é sempre uma gestão passiva em relação a algum determinado índice. O fato é que a gente aqui no Brasil não está acostumado a ter tantos índices, né? Então a gente fazia um ETF contra o Ibovespa, mas na realidade dá para fazer 1 milhão de ETFs contra 1 milhão de índices de bolsa, né? Então, que é o que o pessoal tem começado a fazer. Então, assim, a percepção que a gente tem é que isso está começando, a gente está começando esse movimento, né? Você vê praticamente todas as assets grandes têm uma área de ETF dentro de si, né? Então, assim, poxa, eles gostam muito de, né, fazer investimentos ou porque o cara tá devendo alguma coisa. Eu acho que o cara tá devendo alguma coisa, né? Então, eu entendo, tá?
que ETF é algo que vai ganhar espaço na nossa carteira, principalmente quando a gente tiver mais popularizada a ideia de compor a carteira através de muitos mais índices do que os índices que a gente utiliza hoje, né? Hoje a gente vai rodar uma fronteira eficiente, né? Como você falou, Everaldo, que a gente expande a fronteira quando coloca exterior, você coloca lá, sei lá, 20 classes de ativos, quanto muito, né? Se você for pegar para rodar uma fronteira exterior, dá para você colocar 100 brincando. Então, eu acho que a grande diferença, né, na utilização do ETF está nisso. À medida que a gente for utilizando mais índices, os ETFs colam nesses índices, tem tracking error, é verdade, né? Mas isso deslancha. Eu aposto que em 10 anos, né, se Deus quiser, estaremos todos aqui, né, discutindo no TAG Summit. Qual o número, Márcio? Quando a gente marca de fazer uma apresentação dessa de novo e a gente fala sobre ETF, eu acho que a gente vai ter muito mais para falar. Bom, dado também o tempo aqui, eu não tenho muito mais a acrescentar do que foi colocado, acho que foi muito bem colocado. O ETF ele também endereça aquela velha discussão ativo contra passivo, né? E a gente vê que também é uma outra, os fundos ativos, principalmente de ações ao longo dos últimos, tem até um estudo da S&P que coloca nos últimos 10, 15, 20, 10, 5, 10 anos, 70, 80% não entrega a bolsa, mas isso eu acho que é uma outra discussão. E o ETF não serve só para isso, até como o próprio Guilherme comentou, mas ele realmente tem habitado mais as carteiras e faz todo sentido, né? Não só tanto faz muito sentido na realidade que a gente está, mas expandindo a realidade, como o próprio Guilherme comentou, olhando outros índices, olhando outras composições, e ETFs que até podem trabalhar um pouco uma certa atividade, né, que tem aparecido muito lá fora também, né? Então, eu acho que sim, faz todo sentido para habitar cada vez mais os portfólios, né? E, de novo, né? Depende muito do que você endereça para o portfólio, né? Eles fazerem mais ou menos parte, mas com certeza não tem muito mais a acrescentar o que foi colocado além disso que eu coloquei também. Perfeito, gente. Conforme o que o Guilherme falou, né? Quero ter liquidez, quero estar com o dedo no gatilho, é mais rápido comprar e vender ETF do que montar e desmontar a carteira de ações. Perfeito, gente. Muito obrigado. Em nome da TAG Investimentos, nós primeiramente agradecemos aí a audiência muito qualificada e, naturalmente, aos 3 participantes aí que trouxeram aí insights e colocações muito interessantes aí, pensando aí nos investimentos para o ano que vem. Gente, muito obrigado. Márcia, deixo com você o encerramento. Mais uma vez, faço minhas as palavras do André. Obrigada a vocês 3 e, assim, somente elogios aqui no chat, gente. Acho que a gente tem que repetir isso, hein? Já bloqueiem as suas agendas para ano que vem, porque é o painel mais esperado e mais requisitado, e talvez a gente tenha que aumentar o horário, não só 1h30, talvez 2, porque é muita pergunta, é muito conteúdo. O André nem passou por todas as pautas dele, tem lá acho que umas 5, 6 perguntas ainda, mas é isso. Obrigada a todos e principalmente a todos vocês que estiveram conosco conectados todo esse tempo. Gente, até o próximo. Tchau, Muito gente. obrigado, gente. Bom dia. Prazer. Boa tarde. Um abraço, gente. Bom Ótima dia. semana aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.